Aí foi feito o contraste, repetido o exame. Quando eu saio, que eu olho para o meu marido, eu vi que ele tinha chorado. Quando a gente entrou no carro, eu dei por mim. Eu olhei para o meu marido e falei assim, eu tô com câncer. Eu não sabia. E você olhar para o seu médico e ver a dúvida na cara dele, é muito difícil. Meu filho batia a cabeça na parede. Mamãe, você vai morrer. Como é que a gente vai fazer? Achei que fosse o fim mesmo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Um espaço para termos conversas profundas e repletas de significado, com pacientes oncológicos e também com profissionais de saúde que cuidam de pacientes com câncer. E se você ainda não me segue aqui neste canal, aproveita, curta, comenta, compartilha este vídeo com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E também ative o sininho para você receber as notificações e ficar sempre por dentro das novidades. E o episódio de hoje está muito especial. Vamos receber uma mulher incrível. Ela tem 44 anos, é fonoaudióloga aqui de Conselheiro Lafayette. Seja bem-vinda, Marina Monteiro. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho a minha história. O prazer é meu. Está preparada para a nossa conversa? Não sei, espero que sim. Vamos lá, Marina, se apresenta para a gente. Quem é a Marina Monteiro antes do câncer? Eu sou uma mulher que sempre gostei muito de me comunicar. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo e a Catarina. Sou casada, muito feliz no meu casamento, sou filha. Meus pais representam muito na minha vida. Tenho também um irmão que é meu grande companheiro. Eu sou muito feliz. Não sei se eu sou, se eu era, se eu estou buscando ser novamente. Muito feliz, realizada, muito aventureira, muito corajosa, muito firme nas minhas decisões, nas minhas vontades. Morei fora durante um período, por questões profissionais mesmo. Eu sou fonoaudióloga e sempre trabalhei muito com a parte da comunicação. Então, isso é o meu grande propósito, eu acho, sempre foi. Marina, conta pra gente do seu processo de adoecimento. O que você sentiu, o que te levou a buscar atendimento médico? Eu vinha de uma necessidade de perda de peso, eu estava um pouco acima do peso, só que eu comecei a perceber que eu estava perdendo além do que eu havia até me proposto. Então eu comecei, o que está acontecendo, né? Posso estar com algum diagnóstico, alguma coisa, e percebendo também muito cansaço. Eu chegava do trabalho extremamente cansada, eu não estava dando conta das minhas atividades. Uma noite eu comecei a ter muita dor no peito e eu procurei o pronto atendimento aqui de Lafayette mesmo, e lá no pronto atendimento foi dado início a um protocolo de infarto, porque minha queixa maior era dor no peito e nas costas. E aí ali ele fez um exame básico ali de sangue e um eletro. E nesses exames ele viu que não era um infarto. E ele foi sugestivo de que eu estava com alguma doença mental mesmo, um processo de depressão, estresse excessivo. E me sugeriu, o médico ali sem nenhuma delicadeza, sem nenhum olhar mais clínico para mim mesmo, né, mais gentil, sugeriu que eu procurasse um psiquiatra, porque eu estava em processo de negação. Quando ele me ofereceu um remédio para que eu dormisse ali, que eu precisava era de descanso. E eu me neguei a tomar, porque eu estava com dor, eu sabia tudo que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu aceitei aquela sugestão dele, e no outro dia eu procurei um psiquiatra muito acolhedor, muito bacana, mas que também não me pediu nenhum exame de sangue, de imagem. Ele foi por aquele caminho sugerido e que eu comecei até a achar que era de fato. E eu comecei a fazer uso de um ansiolítico, e ali daquele ansiolítico eu comecei a ter uma sudorese noturna excessiva, a ponto de eu ter que acordar meu marido mesmo de madrugada para trocar a roupa de cama. E aí as noites foram ficando longas, eu fui tendo medo da noite mesmo. Chegava a hora de dormir, eu não conseguia, porque eu sabia que eu sentiria dor, porque no dia a dia são tantas tarefas que eu não parava para prestar atenção.
Mas à noite ali, eu comigo mesma, eu ficava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí foi quando começou o crescimento de um caroço mesmo na região torácica minha. E aí eu mostrei para uma médica, uma colega de trabalho, que eu trabalho na atenção primária da saúde, e mostrei para ela e ela olhou com um olhar assim, aquele olhar de acolhimento. Vamos fazer uma tomografia? E aí eu fui fazer essa tomografia, eu fui sozinha, fui muito tranquila, fui como quem vai fazer as unhas. E aí cheguei lá, quando me colocaram para fazer o exame, a médica começou o exame e interrompeu. E falou comigo, me perguntou se eu já havia tomado contraste, eu disse que não. Falou, eu vou ter que fazer esse exame com contraste, você precisa de um acompanhante. E aí ela me pediu o telefone do meu marido, ela mesma passou o número. Foi tudo correndo de uma forma rápida. Ali meu marido chegou, aí foi feito o contraste, repetido o exame. Quando eu saio, que eu olho para o meu marido, eu vi que ele tinha chorado. Aí ali eu entendi assim um pouco, peraí, está acontecendo alguma coisa. Mas eu não achava que era um câncer. Eu não achava, eu não conseguia entender isso ali naquele momento. E aí a médica falou comigo assim, agora você vai passar por um pneumologista que eu já agendei para você. Aí eu olhei para ela e falei assim, semana que vem? Porque isso era uma sexta-feira. Ela me olhou assim, não, hoje. Eu falei, mas hoje eu não posso. Eu preciso buscar meus filhos. Hoje eu não posso. Aí ela falou assim comigo, não, você precisa ir hoje. Você vai agora, ele já está te esperando. E aí eu fiquei nervosa, falei, não, você não vou fazer isso. Meu marido só me olhou e falou assim, nós vamos. Eu já organizei em relação às crianças e nós estamos indo. Quando a gente entrou no carro, eu dei por mim. Eu olhei para meu marido e falei assim, eu tô com câncer. Aí ele só virou para mim e falou assim, a gente ainda não sabe. Mas vamos ver o que o médico tem para falar. E aí nesse mesmo dia eu procurei esse pneumologista e aí ele me orientou que eu precisaria, porque eu tinha uma massa enorme, de 16 centímetros por 7 de extensão, ela comprimia os meus vasos, artérias, veias, por isso a dor que eu sentia, por isso a falta de ar. E a sudorese, né, ela é uma característica de um linfoma. E aí foi feita a biópsia, eu parti para o cirurgião torácico em Belo Horizonte, dei entrada pelo SUS, todo aquele protocolo de Secretaria de Saúde, foi tudo, quanto a isso eu não tenho queixa, foi tudo muito rápido, a tempo e a hora eu já estava em estágio 3 da doença, e aí eu dei entrada no HC, que é o melhor lugar onde eu poderia estar, eu gosto sempre de enfatizar isso. E mais uma vez a rede pública, né? Dando exemplo de atendimento. Exatamente. E nesse dia mesmo, eu cheguei em casa, meus filhos, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles perceberam na gente, né? Falei, mamãe vai precisar fazer um tratamento, mas a gente não contou. E aí, com uns 4, 5 dias depois, a coisa foi ficando muito... Eu já entrei de licença, eu já não tinha mais condições de trabalho, muitos médicos. E aí, a coisa foi ficando muito clara. E tanto eu quanto meu marido, nós havíamos perdido pessoas muito próximas da família para o câncer. E aí, eles me perguntaram, mamãe, você está com câncer? E foi, assim, muito difícil, porque essas pessoas morreram, as que eles sabiam. Então, no primeiro momento, eles acharam que eu também morreria. E o nosso primeiro distanciamento foi no dia que eu fui fazer a cirurgia para biópsia. Eu internei, o médico me falou que seria umas 48 horas de internação. Agora, eu não sei se você já ouviu uma máxima que fala que tumor, quando você mexe, ele acende. Bastou tirar um pedacinho para eu não ser mais a mesma. Porque aí eu já entrei num processo de falta de ar, de dores, já foi entrado com a morfina. E aí eu tive a síndrome da veia cava,
que eu dei uma trombose profunda na região do pescoço. E aí ali foi iniciado com rapidez, né, o processo de quimioterapia. E a quimioterapia é a pior coisa que já aconteceu na minha vida, mas ela é a melhor. Ela é a que me faz estar aqui. E por mais que ela tenha sofrido, ali naquele tratamento que a gente chama, né, de primeira linha, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. Eu entrei em remissão em agosto. De que ano mesmo? De 2022. 2022. Eu entrei em remissão em agosto de 2022 e achei, né, que aquilo ali estava findado. Retomei o meu trabalho. Durante todo o processo, né, da doença, do tratamento, eu vivi. Isso era uma coisa que eu tentei muito. E eu falava muito para as pessoas que não é porque eu estou lidando bem com esse negócio aqui que está sendo fácil. Mas eu optei por viver, por levar informações para as pessoas, não me escondi. A careca não foi um problema para mim, naquele primeiro momento ali. Confesso que a perda das sobrancelhas e dos cílios foi pior, porque é ela que te dá aquela aparência acinzentada, aquela aparência da doença. Se o câncer tem cor, ele é cinza. Ele é cinza. Ele é cinza. Ele é sombrio, né? Ele é cinza. E eu lidei com aquilo tudo, eu com a minha família ali, muito juntos, todos muito coesos, muito próximos. E isso fez toda a diferença no tratamento. E isso que me levou, né, à remissão. E a recidiva? Foi quanto tempo depois da sua remissão que você descobriu que tinha voltado? A recidiva é uma das primeiras vezes que eu falo nela. Falar dela é uma coisa que ainda me engasga muito, né? Eu não esperava. Eu me planejei. Depois da remissão, da primeira vez, eu me planejei para que aquilo fosse passado. E de repente eu comecei com uma tosse muito grande. E fomos, né, à procura de investigação, né, daquela tosse. E pá, tá aí de novo. Enorme, novamente, exatamente no mesmo lugar, o mesmo tipo. E eu sabia do tanto que doía. Eu sabia do tanto que era difícil. Então a recidiva eu achei que fosse o fim mesmo. Eu vivi um luto muito maior do que o primeiro diagnóstico, foi o segundo. Quanto tempo depois? 1 ano e 3 meses. Muito pouco tempo. Para quem estava recomeçando, sabe? Muito pouco tempo. A aceitação dela foi a parte mais difícil de todas. Tanto para que eu aceitasse, quanto para que eu contar para os meus filhos, assim, voltou, gente. Voltou. Eu não sabia nem se tinha tratamento, o que aconteceu, o que ia ser feito. Meu filho batia a cabeça na parede. Mamãe, você vai morrer. Como é que a gente vai fazer? A minha filha colocava a cabecinha assim entre o travesseiro e falava assim comigo: mamãe, eu não sei viver sem você. Como que a gente vai fazer? E eu não tinha resposta. Eu não sabia também. Eu não sabia se aquilo ali ia ter fim. Como que aquilo... E aí passa tanta coisa na nossa cabeça, em frações de segundos, né? No momento ali eu pensei em fugir. E se eu fugisse? Né? E se eu vou evitar o sofrimento dessas pessoas? Porque o paciente, ele sofre demais, mas todo mundo ao redor. É uma comoção. E pensar que meus pais idosos, aquelas crianças, meu marido, a família do meu marido é muito presente na minha vida também, todo mundo passando por aquele apuro ali. Pensei em sumir. Eu precisei, na primeira linha, fiz tudo muito rápido. Na recidiva eu fui um pouco lenta, eu dei passos mais lentos, porque eu já sabia que era demorado. Eu sabia o que me esperava
Então eu pensei, eu vou no meu tempo, porque eu quero prolongar a minha passagem por aqui. Então, se eu morrer, que eu tenha feito tudo aquilo que eu me propus a um primeiro momento. Mas essas ideias eram todas muito desorganizadas, porque eu não sabia. E você olhar para o seu médico e ver a dúvida na cara dele é muito difícil. Porque o tempo todo eles foram sempre muito positivos comigo. É isso, vai ser dessa forma. Olhar para o meu médico, ele virar para mim e falar assim: a gente vai estudar o seu caso, mas saiba que o seu caminho é o transplante de medula óssea autólogo. Então foi uma linha de tratamento diferente do que a primeira vez? Totalmente diferente. Não houve sequer uma coisa que tenha sido igual. E aquele despreparo era como se fosse a primeira vez, né? Aquele despreparo emocional mesmo ali que a gente sentia. E era final de 2023. E não sei por que na minha cabeça eu pensava que eu tinha que fazer alguma coisa ainda em 2023. Eu não queria virar o ano sabendo que aquilo estava me comendo por dentro novamente. Então eu fiz uma quimioterapia, a primeira quimioterapia de segunda linha. Eram 4 ciclos propostos no dia 30 de dezembro de 2023. Eu ferrei com o Réveillon de todo mundo, porque eu fiquei até sem andar. Ela me derrubou tanto que ela baixou cálcio, magnésio, sódio, potássio. Eu não conseguia andar, eu não conseguia conversar. E a minha família achou que eu estava entregando. Eles me pediam, reage. E não era que eu não queria, eu ficava com o olho parado, assim, eu não tinha força nem para conversar. Meus filhos saíam para a escola e voltavam, eu estava na mesma posição. Meu marido saía para o trabalho, voltava, eu estava na mesma posição. E aquilo foi gerando um incômodo, né, na minha família toda. E aí a gente começou a questionar os médicos se aquilo estava correto. E aí, a partir do segundo ciclo da quimioterapia, a coisa começou, eles começaram a clarear as ideias e foi pedido um novo exame de PET scan, né, que é um exame que escaneia mesmo, né? E aí foi visto que a quimioterapia estava dando resultado. Não o resultado esperado, mas estava dando resultado. E aí foi que seguimos, né, com a quimioterapia, foram 4 ciclos. Comecei ali, então, uma preparação para o transplante. A primeira proposta era de que fosse um transplante autólogo, porque eu nunca tive a minha medula infiltrada, nunca tive um adoecimento da medula. Então, a primeira proposta era essa e é a que sucedeu. Então, eu fiz uma coleta, como eu era minha própria doadora, isso é uma coisa tão pouco falada, né, Muito Lidiana? pouco falada. É bom até você esclarecer, porque as pessoas não sabem, né? Muito pouco falada. Muita gente, nossa, mas você foi sua própria doadora? Sim, eu fui, então eu vivi todos os processos, tanto do doador quanto do receptor. E eu fiz o processo de coleta da medula em maio do ano passado e vivi 14 dias de internação. Ali nesse processo eles dão uma medicação para que ocorra um inchaço da medula e ela liberte as células no sangue, na corrente sanguínea, e foi feita a coleta. A coleta é por eférese, que chama, tipo uma hemodiálise. Então foi feito no Hemocentro de Belo Horizonte e meu sangue saiu dali igual um órgão. Tinha um carro parado na porta, sabe aquela coisa toda emocionante? Sim. Tinha um carro parado na porta para essa coleta. E me preparar para essa internação foi muito difícil, porque eu sabia que ela seria longa e ficar, né, fora de casa é muito complicado. E aí, após essa coleta, eu comecei a radioterapia. A rádio, eu optei por viver um processo bem solitário. Foi uma escolha. Foram 18 sessões
E 18 sessões em dias úteis dá praticamente um mês, então era um período longo, com idas e vindas a Belo Horizonte. Então eu ia no carro da prefeitura e eu acordava muito cedo, eu ia sozinha ao encontro desse carro, eu quis. Minha família assim, como que você vai fazer isso? Eu quero, me deixa, eu não quero ninguém acordando 4 horas da manhã, isso é meu. Eu quero viver esse tempo, é um tempo que eu preciso de entendimento, porque eu tinha muito medo de morrer. Então eu precisava aceitar isso também, eu precisava internalizar. E eu não tinha muitos momentos sozinha. Então a rádio foi uma coisa que eu fiz essa escolha e fiz a rádio. Quando a rádio terminou, eu comecei a dar entrada aos processos do transplante. E aí eu tive muito medo, porque eram muitos exames, eram mais de 20 médicos, mais de 20 profissionais da saúde que eu precisava passar para que eu me encaixasse. Então, uma coisinha que faltasse ali, eu não era um paciente para o transplante. E se aquilo seria a solução, eu tinha que me encaixar. Eu fiz de tudo, né, para que eu me encaixasse. Para que eu pudesse transplantar, eu tinha que estar novamente em remissão. Eu não podia transplantar com a doença ativa. Então a quimioterapia, ela zerou sua doença novamente, para que você estivesse apta a fazer o transplante. Isso. É assim que funciona. É assim que funciona. O seu protocolo de condicionamento, né, para você fazer o transplante, ele causa muitas reações na boca, né, Marina? Muita. Então você imagina um paciente que ele não faz essa inspeção antes, a boca ela já é um ambiente contaminado por si só, e ele vai ter muito efeito colateral ali. Sim, existem casos, né, que são narrados mesmo de pacientes que por foco na boca perderam a vida. E perde a vida, e aí prejudica na pega da medula. Exatamente. E para suportar essa toxicidade do protocolo de condicionamento na boca, você tem que estar com as condições boas. Eu tinha que estar saudável. Você tinha que estar saudável. Até para enfrentar uma doença, você tem que ter saúde para dar conta. Exatamente. E como que foi? Você teve muita reação? Eu morri e nasci de novo. Foram 25 dias de internação. Eu internei e é iniciado, né, uma quimioterapia de altas doses, que é o condicionamento de fato. E esse condicionamento, ele te leva à baixa de todas as suas taxas. Tudo, hemácia, tudo, né? Cai todo mundo, né? Cai todo mundo. E a partir desse condicionamento, eu fiquei tão debilitada que eu tive uma mucosite grau 4. Eu feri da minha boca ao ânus. E eu tive que fazer uso de sonda nasointeral para que eu conseguisse, né, receber alguma... Um alimento, né? Alimentação. Eu não conseguia falar. Eram feridas muito grandes. E a odontologia foi, assim, essencial nessa fase, porque era feito laser, né, diariamente. Tanto quando ainda é feito o laser, tanto preventivo... Isso. Quanto o laser depois que as feridas vieram. Quando isso varia de paciente para paciente, não existe, não tem como medir se isso vai acontecer ou não, né? Então, no meu caso, aconteceu e a odontologia teve um papel crucial ali na minha reabilitação. Eu sei que foi doloroso, mas eu fico feliz que você tenha tido assistência, que tenha tido uma profissional lá da equipe para poder te dar esse alívio. Sim. Tem muitas pessoas, Marina, que não têm acesso e precisam interromper o tratamento para internar, para reidratar, para passar uma sonda, para se alimentar, recuperar forças para voltar para o tratamento. Então eu fico feliz que você tenha tido essa assistência, mesmo que tenha sido muito doloroso, mas você foi bem assistida para passar pelo processo e dar conta sem interromper. Sim, muito bem assistida durante todo o período.
Muitas pessoas me perguntam, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Como assim fazer esse transplante? Por que todo mundo não faz? A minha resposta é que nem todo mundo dá conta. Os médicos, quando eles te propõem esse tratamento, ele é tão difícil, ele é tão sofrido, que o seu emocional ele precisa também estar com aquilo ali. E eu não conseguia conceber a ideia de perder a vida. Eu queria viver. Então, se para mim era aquilo que eu tinha para o momento, é aquilo que eu faria. A família, ela tem um papel muito importante com a gente no enfrentamento de uma doença, né? Sim. E você tem trazido vários pontos aqui do envolvimento da sua família. Conta pra gente como é que foi isso. Eu não sei o que teria sido de mim sem essa ajuda, sem esse papel ali de cuidado mesmo que eu recebi da minha família, porque quando você tem a dúvida, aí entra Deus e quem está com você. Quando você já não dá conta sozinho mais, e durante o meu processo de adoecimento, da primeira vez, meu irmão e meu marido que assumiram todos os cuidados comigo. Eles foram meus braços direito e esquerdo, porque com as crianças, né, então eu precisava de uma ajuda, minha família precisava de uma ajuda, então foi esse o cuidado que nós tivemos. E a minha mãe sempre cuidou da minha avó, já fazia alguns anos que a minha mãe cuidava da minha avó, acamada. Então ela não tinha essa disponibilidade tão grande, ela se desdobrava, fazia tudo aquilo que ela podia aqui em Lafayette, né, com meus filhos, mas o cuidado comigo mesmo ela ficava um pouco limitada em relação às internações, que foram algumas, ela não conseguia me acompanhar. Então nessa fase quem me acompanhava mesmo era meu marido e meu irmão. E nós vivemos uma situação que eu acho importante, assim, contar, porque é o agir das pessoas próximas, é o agir de Deus, que a gente só entende quando você passa. Eu internei para o condicionamento, para o transplante. Aí já na recidiva, né? Já na recidiva, isso. Eu internei para o condicionamento do transplante. E 2 dias depois eu já estava com o catéter colocado. 2 dias depois a médica entrou no quarto, epa, a gente não vai transplantar. E Lidiana, você não acredita, foi um balde de água fria, porque havia sido todo um preparo com as crianças, com quem eles ficariam, a organização, uma escala mesmo de quem me acompanharia no hospital, né? E falaram, não, a gente não está seguro, não é agora, não tem jeito. E não me deu alta. E não me deu alta com uma data. Ah, você vai voltar tal dia. Me deram alta. Eu voltei para casa muito perdida. Pensando se, nossa, será que isso aconteceu para que eu não transplante? Será que isso aconteceu por qual motivo? E ali, num primeiro momento, a gente tem aquele sentimento de raiva. E quando foi, no domingo, a minha avó faleceu. 4 dias depois dessa minha primeira alta, que cancelaram o transplante, a minha avó faleceu. E eu não consigo imaginar como que teria sido para mim. Eu sempre ajudei muito minha mãe com minha avó é um grande amor. E eu não consegui imaginar como que seria aquilo ali. Então ali nós entendemos que eu voltei para casa para que eu tivesse aquela última oportunidade com a minha avó. E achamos que fosse isso. Quando foi em agosto, me ligaram e eu novamente fui para o transplante. Meu irmão novamente me acompanhou. Porque minha mãe nunca tinha tido a oportunidade de ir ao hospital comigo, então a gente nem colocou ela na escala. E foi ficando tudo tão difícil durante meu período de internação, que um belo dia eu falei, eu quero a minha mãe. E a minha mãe foi. E eu melhorei porque minha mãe estava comigo. Eu tenho plena consciência disso. Naquele momento ali, a única pessoa que tinha condições de cuidar de mim, com tudo aquilo que eu precisava, era a minha mãe. Os médicos brincam que no transplante, a gente volta a ser um bebê. Minha mãe me teve de novo ali dentro.
daquele quarto de hospital. O que nós duas vivemos ali, só nós sabemos. E me teve de novo desde aquelas funções tão primárias do xixi, do cocô, de me alimentar. Minha mãe teve ali comigo uma oportunidade de fazer isso tudo novamente. E o nosso elo foi muito mais sedimentado ali naquele momento. A minha mãe me pariu novamente ali. E isso fez toda a diferença na minha recuperação. Ah, Marina. Obrigada. Marina, sua história é muito envolvente, é muito emocionante. E eu queria te deixar aqui livre para você falar de algum assunto que a gente não tenha abordado aqui que você ache muito relevante para expor para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, uma coisa que é muito pouco falada, imagino que até por vergonha mesmo, é da questão financeira. A questão financeira ali do paciente oncológico, ela é muito complicada, porque ninguém se prepara. Eu vou adoecer, então eu já vou fazer um pé de meia aqui, eu já vou tentar me organizar financeiramente, ninguém se organiza para isso. Então, essa parte financeira, não tenha vergonha, sabe? De pedir ajuda, de procurar mesmo meios para que o seu tratamento seja de fato com aquilo que você precisa. Porque às vezes fica alguma coisa para trás por questões financeiras, e isso é muito complicado. Eu tive uma ajuda importantíssima das minhas amigas, que elas organizaram uma vaquinha num momento assim de grande importância, que deu um respiro. Porque você pensar que você tem que se tratar e que você tem que prover, é muito complicado. Então não tenham vergonha disso, de falar sobre isso, de pedir ajuda caso seja necessário. Que legal. Uma outra coisa que eu acho que é muito pouco falado é sobre a questão da sexualidade no pós-câncer. Porque ali durante o tratamento, eu confesso que é raro, mas acontece. Porque a sua cabeça, você não consegue muito pensar nisso. E existem índices altíssimos de abandono. Exatamente. Mulheres são abandonadas no Brasil, as taxas beiram 70%. Alto. Isso é muito alto. São abandonadas pelos seus parceiros. Já em contrapartida, as mulheres, muitas vezes os parceiros já saíram de casa e se eles vivem um processo de adoecimento, eles retornam e elas cuidam. Olha. Já com a gente é o contrário. E a vida sexual, ela de fato fica bem comprometida, né? Então você precisa estar com isso tudo muito conversado com seu parceiro, com isso tudo muito individualizado e de forma muito clara. Eu tive muita ajuda do meu marido nesse processo. Eu pedi o divórcio para ele, que eu falava assim, eu não vou mais dar conta, a gente não vai mais ter a nossa vida. Então, se você quiser ir, você pode, olha só. E ele falava assim comigo, eu não estou com você só por isso. Eu estou com você por amor e nós enfrentaremos, seja lá o que for. E a gente segue enfrentando. Eu entrei na menopausa precoce, são muitos sintomas. E as mulheres não falam sobre isso. Não falam. Não falam. É um tabu. Então, que a gente não faça disso um circo, mas que a gente faça disso um ponto de apoio mesmo. E a terceira coisa, como eu havia dito, são meus filhos. Uma mãe com câncer, uma mãe doente, qualquer adoecimento de uma mãe, de família, é uma coisa muito difícil, muito difícil. E com a recidiva, eu decidi que eu criaria meus filhos todos os dias para viverem sem mim. Não que eu acho que eu vou morrer agora, porque eu não acho. Mas porque é assim que tem que ser. A gente precisa ter coragem. Eles não são nossos. Eles nos são dados para que nós tenhamos a oportunidade de cuidar, de direcionar. E eu espero estar no caminho certo. Mas meus filhos, eles têm uma importância muito grande no meu retorno à minha vida, no meu restabelecimento.
Porque sem eles, eu não sei se eu teria essa força. Eu não sei se eu teria tanta vontade. Eu não sei se eu suportaria todo o processo. Mas aqueles olhinhos, e eu chegava em casa dos tratamentos tão sofrida, e eles me esperaram para fazer o jantar. E eu fazia a comida, corria, deitava um pouquinho, eles picavam as coisas, eles queriam a minha comida. Eles queriam, quantas vezes dormimos nós 3. Eu não aguentava que eu fosse encostada, mas deles podia. Deles podia tudo, porque eram aquelas mãozinhas ali tateando o meu corpo, que me parecia que acendiam luzes, sabe? E que me faziam acreditar de que aquilo ali, de uma forma ou de outra, ia passar, e que eles saberiam sempre que a mãe deles lutou. Independente do final que aquilo ali tivesse, eu queria que eles soubessem que eu estava lutando por eles, pelo meu marido, pelos meus pais, pelo meu irmão, por toda a minha família. E pelos meus amigos também, que foram muito importantes. E por você mesma, porque você mim. é protagonista de sua história. Sou. Eu só me restabeleci quando eu entendi esse protagonismo. Quando eu precisei mesmo me ausentar, que foi aquele momento ali que eu te contei. Da radioterapia? Isso. Que eu pensei assim, sou eu comigo mesma. Eu posso ter a ajuda que for, mas se eu não estiver pronta para receber isso tudo que está por vir, não vai funcionar. Então, a minha família, ela é o centro, a base, mas eu sou o apoio. Pessoal, chegou o momento do quadro do espelho, no qual a Marina vai responder para ela mesma quem é ela depois do câncer. Marina, essa pergunta você vai responder para mim, para todos que estão nos ouvindo, mas principalmente para você. Quem é a Marina depois do câncer? Cara, você é foda, você deu conta. Você deu conta. Um pouco envelhecida, mas feliz. Como eu sou feliz. Como eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui contando isso. Bonita, saudável, cheia de vida. Essa sou eu, cheia de vida. No episódio de hoje, tivemos como parceiro a Anelo Artes, uma loja de artes em crochê. E eu trouxe aqui para poder presentear essa mulher maravilhosa que é a Marina, uma lembrança da Anelo. Muito obrigada. Gostaria que você abrisse, Claro. se você gosta. Foi feita com muito carinho, personalíssima. Mesmo? Para você. Depois você lê, tem uma cartinha. Ah, eu amo as cartinhas. Ah, meu Deus! É uma mandala. Que coisa mais linda! Amei. Que bom que Agradeço você a gostou. Lívia em meu nome. Vou agradecer, ela vai ficar muito Acertaram em feliz. cheio. Amei. Muito obrigada. Ela está comigo nessa. Que bacana. Muito obrigada. Chegamos ao final desse episódio, espero que vocês tenham gostado. Nos sigam, nos acompanhem nas redes sociais e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Grande abraço!